Olá, alunos! Nesta videoaula, iremos lhe apresentar a famosa Escola de Frankfurt, na Alemanha. Mas afinal, Frank o quê? Não, meus amigos, não é o nosso colega de sala. Deve ser notado que o termo Escola de Frankfurt surgiu informalmente para descrever os pensadores afiliados ou meramente associados com o Instituto para a Pesquisa Social. Esse não é o título de qualquer específica posição ou instituição em si, e poucos desses teóricos usaram esses termos. O Instituto para a Pesquisa Social foi fundado por Felix Weil em 3 de fevereiro de 1923, com o suporte de professores universitários e apoio financeiro do pai. Consistia em um anexo da Universidade de Francfort e seu primeiro presidente foi Karl Grünberg. Fundada na primeira metade do século XX, a Escola de Frankfurt baseou-se na união de um grupo de intelectuais e estudiosos que se reuniram a fim de produzir o pensamento que era denominado como teoria crítica. Também chamado de Instituto de Pesquisas Sociais, o espaço elaborou uma crítica bastante embasada e fortalecida da sociedade, contestando sob os moldes mais gerais e específicos das coisas que permeavam a civilização atual, ao passo em que a sociedade vivia um período de grande instabilidade e muitas problemáticas políticas e sociais. Weil era um jovem marxista que tinha escrito sua dissertação sobre problemas práticos de se implementar o socialismo, e ela foi publicada por Kolkowski. Com a esperança de trazer diferentes linhas marxismo para junto, Weil organizou um simpósio de uma semana. Em 1922, que foi assistido por grandes pensadores da época, o evento teve tanto sucesso que Weil começou a construir uma sede e a financiar salários para um instituto permanente. Weil negociou com o Ministério da Educação e para que o diretor do instituto fosse um professor do Estado, assim o instituto teria então status de uma instituição universitária. A teoria crítica é uma abordagem teórica que, contrapondo-se à teoria tradicional de matriz cartesiana, busca unir teoria e prática, ou seja, incorporar ao pensamento tradicional dos filósofos uma tensão com o presente. A teoria crítica tem um início definido a partir de um ensaio manifesto publicado por Max Horkheimer em 1937, intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Ao falarmos da Escola de Frankfurt, é importante a relacionar com guerras, fascismo e o nazismo, presente na Alemanha e que tanto afetou o mundo. Os integrantes da escola assistiram surpresos e assustados à deflagração da Revolução Russa em 1917, o aparecimento do regime fascista e a ascendente implantação do nazismo na Alemanha, que culminou com o exílio forçado deste grupo composto em grande parte por judeus a partir de 1933. Essa mudança marcou definitivamente cada um deles, principalmente depois do suicídio de Walter Benjamin em 1940, quando provavelmente tentava atravessar os Pirineus, temendo ser capturado pelos nazistas. Eles se tornaram nômades, viajando de Genebra para Paris, então para os Estados Unidos, até se fixarem na Universidade de Columbia, em Nova York. A primeira obra produzida pelo grupo foi denominada Estudos sobre Autoridade e Família, gerada na cidade Luz, na qual eles questionam a real vocação da classe operária para a revolução social. Assim, eles naturalmente se distanciam dos trabalhadores, atitude que se concretiza com o lançamento do livro Dialética do Esclarecimento, lançado em 1947, em Amsterdã, que já praticamente elimina do ideário destes filósofos a expressão marxismo. Erich Fromm e Marcuse dão uma guinada teórica ao juntar os conceitos da teoria crítica aos ideais psicanalíticos. Marcuse, que optou por ficar nos Estados Unidos depois da volta do Instituto para o Solo Alemão em 1948, foi um dos integrantes da escola que mais receptividade encontrou para sua produção intelectual, uma vez que inspirou os movimentos pacifistas e as insurreições estudantis fundamentais em 1968 e 1969, os quais alcançaram o auge no chamado Maio de 68. Por outro lado, Adorno, até hoje tido como um dos filósofos mais importantes da Escola de Frankfurt, prosseguiu sua missão de transformação dialética da racionalidade do Ocidente, na sua obra Dialética Negativa. Sua morte marca a passagem para o que alguns estudiosos consideram a segunda etapa da escola, que encontra seu principal líder em Jürgen Habermas, ex-assessor de Adorno e posteriormente seu crítico mais ardoroso. A Escola de Frankfurt elaborou uma concepção conhecida como teoria crítica, na qual distingue duas formas de razão, a razão instrumental e a razão crítica.
A razão instrumental é a razão técnico-científica, que faz das ciências e das técnicas não um meio de liberação dos seres humanos, mas um meio de intimidação, medo, terror e desespero. Ao contrário, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade a emancipação do gênero humano e não as ideias de controle e domínio técnico-científico sobre a natureza, a sociedade e a cultura. Escola de Frankfurt. Uma videoaula por Jean Wilmer, Gutierre Rocha, João Pedro, Matheus Câmara e Matheus Monteiro. Videoaula realizada para a matéria de Filosofia na ETEC Professor Basílio de Godoy. Agradecimentos ao professor Luiz Ribeiro.